Boa tarde a todos, a paz do Senhor, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua família e que Deus abençoe todos os teus sonhos. Assembleia de Deus, sal da terra e luz, que Deus te abençoe. Por gentileza, João capítulo 17, João capítulo 17. João capítulo 17, o verso é o 3. E o texto diz o seguinte: e a vida eterna é esta. Aí tem acho que 2 pontinhos aí na sua Bíblia, porque ele dá uma palavra imperativa e diz que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu vou repetir o verso. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti. Sente dando glória a Deus, crente. O Evangelho de João, o 4º livro do Novo Testamento, 21 capítulos, a autoria é do próprio apóstolo João. A época foi aproximadamente 90 anos depois de Cristo e provavelmente foi escrito em Éfeso. O destinatário eram todos os crentes, da Judéia, Galiléia, até os confins da terra. E o tema central do livro, o Evangelho de João, é Cristo como a palavra encarnada, revelada entre a humanidade, ou seja, dentro do homem. O texto do capítulo 17, do verso 3 de João, traz para a gente um dos tópicos mais profundos da Bíblia. Quando você vai pegar a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, 39 livros do Antigo, 27 do Novo, a gente sempre vai mensurar a sombra da eternidade. Mas aqui no João capítulo 17, no verso 3, o apóstolo João lhe declara palavras do próprio Jesus. Ele expressa de fato o que é a eternidade. Para a Bíblia, não vai ser uma confissão, não vai ser um batismo nas águas, não vai ser um falar língua estranha. Isso tudo faz parte de uma natureza espiritual, mas a eternidade, o próprio Jesus descreve aqui, e a vida eterna é esta. Ele poderia simplesmente mensurar para toda a Bíblia que esta, de fato, é o conceito e a definição de vida eterna. Qual, pastor? Que conheçam a Ti, ou seja, que conheçam a Jesus. Então observe, a vida eterna, esta vida eterna, que o jovem rico, dentre todas várias pessoas procuraram no Antigo ao Novo Testamento, ela está resumida em conhecer a Deus, em conhecer a Jesus. Agora observe que o texto diz que conheçam a Ti. Essa palavra que conheçam, ela vem do verbo conhecer. É o mesmo verbo empregado desde o Antigo Testamento da palavra hebraica yaha ou iada. Iada significa relacionamento porque tem 2 sentidos, intimidade. Então observe que a expressão do texto, a comunicação do texto, a intenção do autor é declarar para a gente que a vida eterna não é estar no culto, estar na igreja, vestir roupa de crente, falar em língua, fazer aviãozinho, fazer um monte de coisa. Isso tudo é importante, é legal e faz parte da nossa vida pentecostal. Mas a vida eterna, segundo as Escrituras, João capítulo 17 e o verso 3, ele define para a gente que é conhecer a Ele. Os irmãos estão aí? Então isso é a vida eterna, é conhecer a Ele. E se esse conhecer, ele vem de um verbo empregado, porque é uma transliteração do texto,
do hebraico para o grego de trás para frente, no grego koiné, que era a língua da época, esse mesmo conhecer de um verbo empregado desde o Antigo Testamento é relacionamento, intimidade. Então o texto está dizendo o seguinte para a gente: a vida eterna não é somente vocês me conhecerem de ouvir falar, porque os avós de vocês que eram crentes cristãos ouviram de fato e passaram para vocês. Essa não é a vida eterna, isso é só uma sombra. Mas a realidade da vida eterna é ter intimidade comigo, é ter intimidade com o Pai. O povo, Jesus, os discípulos chegaram até Jesus e falaram assim: Senhor, fala para a gente aqui, mostra-nos o Pai, revela para a gente quem é o Pai. É como se Jesus estivesse em conversa assim: que isso, rapaz, para de graça, quem vê a mim, vê o Pai. Então se vocês quiserem chegar até Ele e ter um nível de intimidade mais aproximado, com maior profundidade, então olhem para mim, porque a vida eterna é essa, que conheçam, que tenham intimidade comigo. Mateus capítulo 19, verso 16, o jovem rico diz assim: ó, eu fiz tudo, mestre, o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? Jesus é muito claro, mais uma vez diz assim: ó, pega tudo que tu tens, vende e dá aos pobres, e depois, se fosse só isso aí, já era donativos, já era doação, já era boas obras, mas não se encerra por aí. Ele fala assim: vende tudo, dá aos pobres, e o quê? E por que tem que seguir Ele? Para elevar o nível de intimidade com Ele. Não é só fazer as obras, não é só doar a cesta básica, não é só colocar o nome no status, é buscar ter intimidade com Ele. Porque o jovem rico poderia muito bem vender parte e dar para os pobres, matar a fome e a sede de muitos, mas Jesus não ia se vender por isso. Ele falou assim: não é só dar para eles, é vir comigo, é estar comigo. E o problema não era as tuas riquezas, jovem rico. O problema é que isso que você condicionou no teu coração vai ser o limite de intimidade que a gente vai ter. Então pega tudo, vende, dá para eles, que eu tenho um tesouro para ti. Mas aqui você vai me conhecer, você vai ter intimidade comigo. Marcos capítulo 3, verso 14, na seleção dos 12 discípulos, o texto é muito claro, diz assim: ó, e ele chamou os 12. Aí você vai ver no Marcos capítulo 3, verso 14, bem assim: para quê? Ele chamou 12 para quê? Para enviar? Não. O texto é muito claro. E ele chamou os 12. Cadê o texto? Mídia, consegue colocar para mim? Marcos capítulo 3, verso 14, por favor. Tem um texto aqui? Marcos capítulo 3, verso 14. Então designou 12 para estarem com... Para quê? Então não era só chamar. Ele chamou para estar com Ele. Para que estar com Ele? Para ter intimidade, para ter relacionamento, para ter profundidade de relacionamento. Antes de enviar, Jesus chama. Observe, às vezes a gente fica empolgado, louco de vontade para começar a servir ao Senhor. Senhor, me usa, Senhor, me chama, Senhor, eu quero fazer, Senhor, eu quero ir. Mas antes do ide, tem primeiro o vinde. Ele primeiro te chama, não para te enviar. Ele primeiro te chama para que você possa conhecê-lo na intimidade. Esse verbo conhecer, iada, do Antigo Testamento, é o mesmo verbo que é empregado quando Jesus falou para Adão e Eva: e ambos serão uma só carne. Ele quer ser um com você. Ele não quer andar com você, Ele quer estar em você, e você nele. Olha João 15 que diz: se vós estiverdes, não é perto de mim, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo, e vos será concedido. Então é necessário que conheçamos a Jesus. Gênesis capítulo 3, no verso 8, o texto diz que todos os dias, está no texto, na viração do dia, Deus descia do eterno para a terra, para o tempo, para o local, do Cronos. Para quê, pastor? Para elevar e preservar o nível de intimidade do Adão, do homem com Deus. Deus sempre prezou isso pela intimidade. Lucas capítulo 10, do verso 41 e 42, você vê Jesus em Betânia, na casa de Lázaro. Jesus para, se assenta ali, você vê Marta e Maria.
A Marta sai correndo lá para o canto da casa, começa a fazer as coisas, começa a preparar talvez um lanche, arrumar o sofá, puxar alguma coisa. Maria pega e se joga no pé de Jesus. E a Marta diz lá: ei, Senhor, olha a Maria aí, faz alguma coisa aí, manda ela vir me ajudar. Aí Jesus vai lá e declara: Marta, o serviço é interessante, a obra que você está fazendo é interessante, mas deixa eu te falar uma coisa, Marta. A Maria escolheu a melhor parte, quer buscar intimidade e aproveitar o tempo que tem aqui comigo. Porque às vezes a gente se acomoda e se condiciona ao serviço, mas esquece que a atividade para Deus não é intimidade com Deus. E o que ele exigia agora era a intimidade. As coisas depois dá para fazer, mas a intimidade eu tenho pouco tempo com você. Cadê a intimidade? Mateus 11, 28, ele chama: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e o meu fardo é leve. O que é isso? Ele está declarando: vinde a mim, relacionamento, intimidade. Oséias 4:6, o texto diz: o meu povo perece, porque lhe faltou conhecimento. Irmão, não era conhecimento das Escrituras. Por mais que o cânon não houvesse sido fechado, aquele povo conhecia as leis. Então não era conhecimento de leis mosaicas, era conhecimento da presença de Deus. O que Deus estava falando? Meu povo perece. Se fosse num vulgo mais popular, o meu povo se arrebenta, porque lhe falta conhecimento, abre parêntese, intimidade comigo. Não está faltando para eles programação do culto, não está faltando para eles atividade, não está faltando para eles serviço, não está faltando para eles função, não está faltando para eles cargos, não está faltando para eles dons, não está faltando para eles status, não está faltando para eles presença, não está faltando para eles influência, não está faltando para eles dinheiro, não está faltando para eles tudo isso. E o que falta, pastor? O que falta, Senhor? Intimidade. É a única coisa que você não vai poder medir e cobrar de alguém, é você e ele. O meu povo perece porque lhe falta intimidade comigo. Intimidade. Eu lembro de Êxodo capítulo 3, quando Deus chama, Moisés passou 40 anos no Egito, e depois de 40 anos, Moisés agora com 80, Deus chama Moisés agora pega, está conduzindo algumas ovelhas, uma ovelha sobe, uma desgarradazinha, ele vai atrás dela, e ele começa a perceber algo diferente. Moisés com 80 anos, Deus tem um encontro com Moisés, porque Moisés conhecia, por ouvir falar, o Deus dele, mas não conhecia com um encontro de intimidade com ele. Você conhece, Moisés começa a andar e o texto diz que ele muda, ele vira o curso da história dele. O texto diz que diz: agora me virarei para lá e verei essa grande visão. Quando ele vira, Deus chama. Deus não chamou antes, porque para que eu possa ouvir a voz de Deus, embora Ele esteja chamando, eu preciso mudar o curso da minha história. Se eu estou indo para cá, eu tenho uma visão bem aqui, mas se eu não mudar o curso, não vou ouvir, não vou perceber, não vou ver a revelação e a manifestação. Eu preciso virar o curso da história. Moisés, Senhor, eu quero encontrar com você. Tira a sandália dos teus pés. Tira essa sandália que é o teu sustento, tira essa sandália que é o teu status, tira essa sandália que é a tua segurança. Aqui na minha presença, nada que você colocar vai limitar o que eu vou falar agora com você. Tira a sandália dos pés e vem aqui comigo. Moisés tem um encontro com Deus. Moisés é o tipo e a figura de Cristo do Antigo Testamento ou Antiga Aliança. O mesmo Moisés, em Êxodo capítulo 19, Deus chama Moisés e fala assim: Moisés, pega o meu povo, esse povo que eu tanto amo, e traz eles para cá para o monte também onde eu te encontrei. No mesmo monte que Deus encontrou Moisés, Deus desejou encontrar o povo. Moisés, traz eles para cá, que eu quero fazer deles um sacerdócio santo, um povo adquirido. Eu quero chancelar neles a minha graça, a minha presença. Eu vou imprimir dentro deles, não vou dar um regulamento não. Eu quero imprimir dentro do coração deles a intimidade comigo e as minhas palavras. Traz, Moisés. O povo diz assim: Moisés, essas trombetas, as nuvens espessas, os relâmpagos, tudo isso que está acontecendo aqui, a gente não vai subir não. Fala o seguinte: sobe tu, e o que Deus falar, a gente faz aqui.
Enquanto Deus queria relacionamento, o povo optou por um regulamento. Às vezes é mais fácil a gente cumprir aquilo que manda a gente fazer, do que a gente buscar ter um relacionamento de intimidade com Ele. Pastor, ora por mim, coloca meu nome na taça de oração. Eu vou ligar lá para Boas Novas, para alguém orar por mim. Mas Ele continua te esperando naquele local do quarto. Ele continua te esperando lá naquele cantinho da pia da cozinha. Ele continua te esperando lá naqueles momentos que você pega o carro e ia para o trabalho, você colocava um hino e falava com Ele. Ele continua descendo ali, da mesma forma que Ele continuava descendo no jardim. Embora Ele sabesse que Adão poderia pecar, Adão poderia se afastar, Ele não muda a natureza dele, continua indo lá e continua te esperando, crente. O povo não quis ir, mas Deus continuou indo. Estamos vivendo nos últimos minutos da igreja na terra. E dentro de uma cronologia bíblica, não tem mais tempo. O arrebatamento pode nem dar tempo do culto das 19 horas. Pode ser nesse intervalo agora aqui. Esse seu último culto da sua vida. O último. Quem pode levantar a mão e garantir o culto de 19 horas aqui ou o dia de amanhã? Ninguém de nós. Não tem como garantir. Mês passado, um jovem cantando morreu em cima do altar, em cima de um púlpito. Quem garante que a gente também não passe hoje para a eternidade? Mas essa eternidade, ela é definida porque tem intimidade com Ele. Quantos desejam aqui ser usados por Deus? Deixa eu ver se a minha vista consegue alcançar. Bem alto, quem deseja ser usado por Deus? Usado por Deus. Amém, crente? Deixa eu ver se a câmera me pega bem aqui. Senhora Rosana, vocês estão quanto tempo de casados? 10 anos. 10 anos? 10 anos, pastor. Bênção, né? A senhora prefere ser usada pelo pastor Sidivaldo ou ter intimidade com ele? Repita aqui para mim, bem aqui. Intimidade. A senhora então não prefere ser usada, prefere intimidade? Intimidade. Vocês estão aí, irmão? A gente passa tempos na igreja preferindo ser usado do que buscar intimidade. Senhor, me usa, me usa, me usa. Deus fala assim, não, para com isso, eu não quero só te usar. O serviço que vai ser feito pós isso, vai ser o resultado do nosso relacionamento de intimidade. Então, eu sou tão negligente com a intimidade e o relacionamento, que eu prefiro ser usado. Me usa logo, porque te buscar eu não vou. Então me dá logo a função, me dá logo o cajado, me dá logo o cargo, me dá logo a função, mas se buscar no privado, na intimidade, no oculto, no meu quarto, eu não tenho essa capacidade, então me usa. A gente quer ser usado, simples assim, me usa, Senhor, usa-me. Irmão, você está percebendo o que a gente está pedindo para Deus? Eu não quero te conhecer não, só me usa. Isso para um casamento, para uma esposa, isso aí é horroroso. Quem é casado aqui, as mulheres aqui podem olhar, já pensou se olhar para o seu marido, amor, a gente não precisa se amar não, só me usa. Só que é isso, pastor? Mas nada, tem nada a ver com Deus, tem tudo a ver, porque nós somos casados com Ele. Deixa eu voltar para cá, irmão. Vocês estão aí? Então não tem problema nenhum querer ser usado por Deus. Acontece que a gente muda e converte. Qual que é a intenção de Deus para nós? É que nós buscássemos intimidade com Ele, mais do que o serviço para ser usado. Eu desafio os irmãos a acharem no Novo Testamento a expressão, me usa. Você não vai ver. Eu desafio, procura na Bíblia, dá um Google aí, acha para mim, me usa. Ou então, eu quero te usar. Mas você vai ver a expressão, vinde a mim. Vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. Você, pastor, mas se eu for usado, já está tudo certo. A Eva, irmão, Judas também foi usado. Judas tirou o demônio. Judas pregou. Judas orou. Judas colocou a mão na cabeça de gente. Judas falou, irmão, talvez Judas fez vários aviãozinhos, top. Mas no final... É muito provável, a Bíblia não relata, mas é muito provável que Judas não esteja na eternidade com Deus. Sabe por quê? Porque Judas desfrutou do momento do ministério, do serviço, de ser usado,
mas esqueceu de buscar a intimidade com Ele. A intimidade com Ele. Esse é o nosso maior desafio. É buscar intimidade. Não se gera intimidade em um ato. A gente está fazendo uma campanha de 21 dias de jejum na Alvorada da Vitória. Infelizmente, algumas pessoas acreditam que vai ser resolvido o seu problema da eternidade num ato de 1, 2, 10 dias. A eternidade, ela não é gerada em um ato. Ela é construída com hábitos. Todo dia. Às vezes a minha esposa me cobra em casa: amor, falta aquele pedacinho da balinha que você trazia da rua, falta aquela florzinha mesmo que é amassada do sol, falta aqueles detalhes. O hábito que faz toda a diferença. Sabe, eu passar o ano todinho brigando, discutindo, rejeitando, resistindo, mas quando chegar no aniversário dela, aí sim eu vou preparar uma homenagem bonita, um ato, mas não tem hábito. Eu traio a minha intimidade com Ele, porque não construo e começo a gerar um hábito com Ele, conversar com Ele, procurar conhecê-lo, procurar ouvi-lo. Eu espero um ato. Quando o pastor fizer a campanha, aí eu entro pesado. Quando o pastor chamar no culto, aí eu entro pesado. Quando ele chamar no altar, aí eu vou com tudo e mergulho de cabeça. Mas hábito? Não, para de graça. Para que orar todo dia? Porque não é no muito falar. Olha o contexto. É no muito falar, sim. É interessante que todo dia, sem parar, refletindo, meditando, você nunca parasse de se conectar com Ele. Fique de pé, por favor. Intimidade é a única exigência dele. Pastor, não é meu dízimo? Me ajuda, crente. Ele é o dono do ouro e da prata. Não vai ser o teu cartão, o teu Pix. É o teu coração, a intimidade. Eu quero fazer um clamor. Tenho alguns minutos aqui e fazer uma convocação. Por muito tempo eu preguei, sempre chamando o povo para vir no altar. Quem quer aceitar Jesus, eu fico até envergonhado de fazer esse convite. Então eu não vou te fazer esse convite se você quer aceitar Jesus, não, irmão. É até vergonhoso para mim como um pregador. O meu convite é: se você deseja ser aceito por Ele, vem aqui na frente, por favor. Se você deseja ser aceito por Ele e mudar o teu nível de intimidade consigo mesmo para um nível de intimidade com Ele, o IADA, a intimidade, o relacionamento, chegou o dia hoje. Talvez chegou o dia onde você virar a tua chave do tempo Cronos para o tempo Kairos, do tempo que é aqui homem humano para o tempo da eternidade com Ele. Ele domina o presente, o passado e o futuro. O que nos resta é o presente e o futuro, a Ele pertence. Você só tem o hoje. Você só tem o hoje, irmão. Nem o amanhã você tem. Não, pastor, já até garanti, não tem. Só te resta o agora, o hoje. E você, se crê nessa palavra, eu quero te chamar aqui na frente. Pelo amor de Deus. Que isso, pastor? Que apelo apelativo. É porque eu sei, pelas Escrituras, o doloroso que é uma eternidade fora da presença dEle. Quem deseja, vem aqui na frente, por favor. Dá um dó para mim. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele está te esperando ainda, ó. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está do meu. Cadê você? Tem tempo ainda? Porque Ele vive, posso crer. Intimidade com Ele, intimidade com o Eterno, intimidade com o Eterno.
Pode vir. O Senhor te espera. Oh! Ali, ó. Olha aqui, ó. Intimidade é olhar para dentro de si e perceber: eu tenho tudo, mas aqui dentro não tenho nada. Intimidade na eternidade é olhar para si e falar assim: eu tenho tudo isso que o mundo pode proporcionar, mas aqui dentro me falta algo. É a eternidade. Mas ela só é gerada com a intimidade. Cadê a segunda pessoa? Eu já vou orar para encerrar. O texto diz que há uma festa e uma alegria no céu tremenda por um pecador. O texto não diz por um pecador que vem para o altar. Ele diz por um pecador que se arrepende. Mais do que por 99 que acreditam não necessitar do arrependimento. É assim que está no texto. Tem mais alguém aqui para Jesus? Tem mais alguém aqui para Jesus? Aponte a sua mão para cá, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, o teu filho, ele está buscando a intimidade que o mundo não pode propor, aquilo que o mundo não pode proporcionar. A intimidade que não vem do sexo, das drogas, da prostituição, mas a intimidade do eterno, que preenche todas as lacunas que só vem de ti. Eu te peço, por favor, que o Senhor encha o coração dele, a mente, a alma, o espírito humano da tua presença. Escreve o nome dele no livro da vida. Muda a história do teu filho, em nome de Jesus. Quem está vivo, joga amém, dê uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus.